Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tenham descansado bastante nesse recesso e estejam prontos para a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é crônica, nós vamos trabalhar o gênero textual crônica, que inclusive é o gênero, trabalhado com vocês também nas Olimpíadas de Língua Portuguesa desse ano, tá? Então, 8º ano e 9º ano estão com o gênero crônica. Então, prestem bem atenção na aula e vamos lá. Então, o que é a crônica? É um gênero literário que vai explorar qualquer assunto, A crônica ela pode abranger um leque enorme de temas, de assuntos, certo? Principalmente aqueles temas relacionados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então, são assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, que muitas vezes são abordados nessas crônicas e muitas vezes são assuntos que passam até despercebidos. Geralmente são escritas, para serem publicadas em jornais ou revistas. Então, a crônica ela vai se caracterizar basicamente em ter um tom humorístico, onde vai arrancar risos, ou algo mais crítico, vai criticar o tema a ser abordado. Então, importante, a crônica é um texto curto, que vai narrar episódios corriqueiros, como falei para vocês, e às vezes banais. O tom da narrativa é o da conversa, do bate-papo informal. Então, se vocês pegarem uma crônica e observarem bem direitinho, eu vou ter ali um discurso, direto, eu vou ter as marcações dos meus personagens, vai estar bem separadinho ali as minhas falas. E um discurso, muitas vezes, informal, por se tratar de uma conversa, de um bate-papo. Há poucos personagens, certo? Então, a crônica não é um texto onde vai ter vários personagens. Ela vai ter poucos personagens, certo? E o fato ele vai ocorrer em um tempo breve, certo? Coisa de minutos ou algumas horas ou em algum período do dia. Então, a questão do tempo aí ela é bem delimitada na crônica, certo? E vai acontecer de forma breve. O lugar, certo? Onde o episódio ocorre geralmente é um só, certo? Também é um lugar determinado. Características gerais. É um texto curto e de fácil compreensão, então a compreensão dele, a interpretação dele é fácil. É uma linguagem simples e descontraída, como falei para vocês, é como se fosse um bate-papo informal, muitas vezes. Poucos ou nenhum personagens nas histórias. Vai ter uma análise crítica sobre contextos e circunstâncias, quando se trata de uma questão crítica abordada na crônica. Humor crítico, muitas vezes irônico e sarcástico. Linha cronológica estabelecida, ou seja, o tempo ali ele vai ser determinado, estabelecido e curto. A crônica é um tipo de texto que chama a atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por contar a história de forma rápida e sem grandes detalhamentos, certo? Embora as crônicas retratem acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade exclusiva de informar, certo? Apesar de falar de conteúdos do dia a dia, ela não é igual à notícia, Ela não vai tratar de estar informando, certo? Ela vai tratar de um assunto corriqueiro, algo engraçado, ou trazendo uma crítica a algo que aconteceu. O objetivo da narrativa é, na verdade, provocar uma reflexão sobre o assunto abordado. Os cronistas eles costumam identificar aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas que merecem observação e análise, Como falei para vocês, muitas vezes em alguma crônica ela vai trazer algo que passa despercebido, Algo que faz parte do nosso dia a dia, porém não foi tão notável.
Então, vamos lá observar os tipos de crônicas. Ah, professora, mas uma crônica não é uma crônica? Sim, mas nós temos vários tipos de crônicas, certo? E de acordo com o que você for criar, com o que você for escrever, você vai identificar cada uma delas. Eu vou ter a crônica descritiva. Na crônica descritiva, ela vai fazer uma descrição dos elementos da narrativa. Ela vai trazer detalhes, certo? É um texto que vai expor os detalhes, sejam dos objetos, dos personagens da história, dos lugares, certo? Ou de algo simples que aparece no meu texto. Já a crônica narrativa, ela é marcada pela narração em primeira pessoa ou terceira pessoa do singular. Então, ela vai narrar os fatos ocorridos. E ela costuma conter humor, ação e crítica. A crônica dissertativa, ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa do plural, né? Onde não vai trazer a minha opinião exclusiva. Ela traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. A crônica humorística, que vai trazer humor, ironia e sarcasmo, são os componentes da crônica humorística. Ela vai trazer diferentes abordagens e estratégias, podem ser adotadas nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam a sociedade de forma cômica, né? Então, pode trazer um tema sério, né, que impacta a sociedade, porém vai transformar esse tema e essa crítica em algo humorístico, em algo engraçado, certo? Para quebrar um pouco daquele gelo. A crônica lírica. No gênero lírico, a expressão de emoções ela é predominante. Então, quando se fala do lírico, né, vai trazer sentimentos, as emoções, né, o pensamento. Então, aí vai se tratar de uma crônica mais lírica. Tenho também a crônica poética. A crônica poética ela utiliza versos poéticos em sua composição. Ou seja, no meio ali do meu texto eu vou trazer traços de poesia, certo? Um pedacinho de um verso, vai conter sentimentos, vai conter emoções em torno daquele texto. A crônica jornalística, né, que é uma das mais conhecidas, ela tem um viés jornalístico, né, ela está veiculada nos meios de comunicação, né, como jornais e revistas, e ela realmente vai noticiar, né, vai estar relacionada mais a notícias e fatos. Dessa forma, ela busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia ou semana, por exemplo. E a crônica histórica, ao contrário da crônica jornalística, ela vai destacar eventos, que destaca eventos recentes. A crônica histórica ela vai relembrar episódios passados, né? Então, na jornalística, ela vai trazer conteúdos recentes e na histórica ela vai relembrar episódios, acontecimentos passados. E aí eu trouxe um cronista para vocês, certo? Bem famoso brasileiro, certo? Que é Luiz Fernando Veríssimo, onde nós vamos conhecer um pouco sobre ele e uma crônica sua. Então, Luiz Fernando Veríssimo, ele é um escritor brasileiro, como falei para vocês, famoso por suas crônicas e contos de humor, e também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo, também muito conhecido. Veríssimo é classificado como escritor da literatura contemporânea brasileira, sendo inclusive um dos autores mais publicados. Luiz Fernando ficou conhecido pelas suas crônicas de humor, publicadas em jornais e reunidas em diversos livros. Percebe-se na linguagem do escritor o uso de um tom coloquial e elegante. Vejam mesmo que jogo aí ele faz, né? Ele traz uma linguagem simples, porém que torna-se elegante. Luiz Fernando coloca em suas crônicas personagens que representam a realidade brasileira, usando essas criações como forma de ironizar questões sociais e políticas. Dessa maneira,
faz uma crítica velada e carregada de humor. Então, aí está um pouco sobre Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos lá, a crônica que eu trouxe para vocês, certo? Eu trouxe uma crônica chamada O Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo, onde nós vamos fazer a leitura e depois ver algumas questões. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não souber explicar o nascimento de um bebê chinês. E o seu nome? E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecer a sua mulher por engano, ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foi o engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou excitante. A operação era para tirar o apêndice. A enfermeira diz, não era para trocar de sexo? Então vejam aí, né? A vida desse homem aí foi repleta de enganos. Vejamos aí algumas questões de interpretação, tá? Que elementos o cronista utilizou para gerar o humor no texto? Observem aí que ele trouxe elementos onde a vida do personagem ela foi feita de enganos, né, de trocas. Justifique o título do texto, né? O homem trocado. Por que o homem trocado? Porque a vida inteira dele, né, ele foi trocado na maternidade, ele era trocado por outra pessoa, era preso por engano, né? Então, por isso, o título do texto ser O Homem Trocado. Observe a fala do médico. O senhor está desenganado. Qual o sentido da palavra desenganado? Quando o médico disse que ele estava desenganado, o médico quis dizer que ali não tinha solução, né? Que o caso dele era muito sério, ele estava desenganado, não tinha solução. Mas, né, como a vida dele era feita de enganos, ele sabia que era mais um engano. Porque o narrador não fica apreensivo com esse diagnóstico, né? Justamente o que eu acabei de falar. Como a vida dele era feita de trocas de enganos, ele sabia que ali o médico havia se enganado e era só mais um engano, né? O que realmente aconteceu. Não era algo sério, não era algo grave, era apenas uma apendicite. Assinale a alternativa que apresenta um elemento utilizado pelo autor na construção da crônica, né? A gente pode ver aí que a crônica ela traz aí um traço de humor. Porque no contexto, o uso da palavra desenganado gera humor, né? Porque ele quis dizer ali que não tinha solução, né? Quando ele fala que não era
que não era mais um engano dele, né? Ele realmente ali ele estava desenganado. E no final da crônica, né, ali a passagem de humor, né, se deu pelo fato de que ele pensou que não tinha sido enganado, que não tinha sido uma troca dessa vez, mas na verdade foi sim, né? Em vez de fazerem a cirurgia de apêndice, eles fizeram a cirurgia de mudança de sexo. Então, realmente, né, teve ali a produção de humor no final dessa crônica e a vida dele continuava com todos os enganos. Então, essa foi nosso texto, nossa aula de hoje. A interpretação sobre o texto Gênero, crônica, né, o homem trocado. Que vocês pesquisem outras crônicas, leiam, estudem para que vocês possam elaborar um bom texto para concorrer às Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, aí está as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. E termino com mais uma vez uma frase. Sonhe alto e sonhe muito, pois este é o primeiro passo para conquistar algo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.